Quanto que você perdeu no total? Assim que você faz as contas. Ai, homem, eu vou te falar. Se eu for pôr na ponta da caneta, eu devo ter perdido uns 160 mil reais. Ela perdeu tudo com o jogo do Tigrinho. Quase acabou com a vida dela. E hoje ela tá aqui para contar como foi essa trajetória. Ela já morava aqui nos Estados Unidos. E o que ela vai contar hoje sobre o vício do tal do jogo do Tigrinho, vocês vão ficar de boca aberta. Se você tem um primo, um parente, um tio, alguém assim, que tem esse vício do jogo do Tigrinho, compartilhe. Eu tô curioso. Eu vi uma história dela falando, eu falei assim, me dá uma entrevista, eu quero saber o que aconteceu com você. Sergiana, Olá, boa noite, pessoal. boa noite. Você é de onde? Aqui eu moro em Somerville, pertinho de Boston, Massachusetts. E do Brasil? Brasil, eu sou de pertinho de Valadares, uma rocinha chamada Boa União de Itabirinha, Nova União, é um vilarejozinho. Ok. Feito pro pessoal de lá. Hoje em dia você faz o que aqui? Então, Júnior, hoje em dia eu sou house clean, trabalho com limpeza. Eu estou começando as minhas redes sociais, depois de passar por uma crise de ansiedade, depressão, né? Como diz, eu saí do fundo do poço e trabalho com bolos e decorações também, que é a minha paixão. Ok. O assunto de hoje é sobre a sua queda com vícios em jogos. Você entrou nessa onda aí de vício. Eu entrei e infelizmente eu fui para o fundo do poço. Eu fui para o fundo do poço, eu perdi o meu brilho, eu perdi a minha. Eu perdi a minha essência. Mas conta aqui pra mim, você começou como? Então, Júnior, foi quando estava ali naquela febre. Aí uma amiga, que ela vai até puxar minha orelha, veio na minha casa um dia. Eu vou tomar água, que eu tô nervosa. Ui! Ela veio na minha casa um dia e falou assim: Olha, o pessoal tá tomando, tá jogando, tem um joguinho agora. Olha, minha irmã ganha, ela tá jogando e ela costuma ganhar e dá dinheiro mesmo. E nisso começa Isso. a jogar, eu e o meu marido. Tipo assim, era 10 reais, era 100 reais no início, Dólares. era bem pouquinho. E a gente Dólares. ia. E Era foi. dólares ou era reais? Reais, sempre em real. Quando eu tinha que jogar, eu mandava o dinheiro daqui dos Estados Unidos para o Brasil. Aí eu convertia. A gente arrumou toda uma tramóia, porque eu falo que esse negócio realmente não é de Deus, porque você arranja qualquer jeito, porque depois você não consegue, por causa que o celular está em outro país, aí você tem que baixar um. Isso aí nem queiram aprender, gente, pelo amor de Sim. Deus. O jogo é que o foguetinho vai subindo assim e você tem que apertar antes que ele exploda, é isso? Não, isso aí é uma dos jogos que tem. É uma plataforma, ela tem 1 milhão de jogos. Ela tem o Hum. jogo do Tigrinho, que é realmente o Tigrinho, tem do Tourinho, tem muita coisa. Tem muitos jogos. E tem várias bets que eles falam, né? Aí, tipo, a pessoa posta o link, só que infelizmente quem ganha é quem tá ali postando, que são Mas os influenciadores que entram na mente, infelizmente, das pessoas fracas. Que eu me considero ser um pouco agora eu fraca. vou te perguntar, teve algum influenciador que você assistiu e que falou assim com você, ó, jogue, Não. jogue, tá aqui, mas você viu em algum lugar? Sim, o que influenciava a gente ganhar, o que me deixava aflita ali para jogar é porque eu via, eles têm uma conta demo. Essa conta demo é uma conta que eles só ganham, eles nunca perdem. Então, Hum. eles ganham para publicar só os ganhos deles. E a gente que tá aqui, não. Se o influenciador lá tá ganhando, em uma jogada ele ganhava 20 mil, puxa vida, por que eu não vou ganhar? Aí eu ia, e eu fui. Então foi você e seu marido junto. No início, sim. No início, sim. Foi eu e ele, eu com o consentimento dele. Tipo assim, nós dois juntos. Ok. Quanto que você perdeu no total? Assim que você faz as contas. Ai, homem, eu vou te falar. Se eu for pôr na ponta da caneta, eu devo ter perdido uns 160 mil reais. Eita, dinheiro demais, hein? Isso são as dívidas que eu tenho hoje, fora o que eu já consegui pagar, graças a Deus. Hoje eu estou tendo que Ah, vender a minha casa, eu tenho uma casa em Governador Valadares, eu tive que vender ela para conseguir pagar um pouco das dívidas. nossa, mas no início você ganhava, você começou a ganhar. Então, Júnior, no início, o que me levou, eu acho, que para ter. Muita gente julga.
Muita gente julga, ah, joga quem quer, não para porque. Não, gente, isso é pior que droga. É pior que droga. No início, o primeiro grande ganho que eu tive, eu lembro que eu estava fazendo um bolo, que eu tenho uma página que eu tenho minhas decorações e os meus bolos, né? E eu estava fazendo um bolo, meu marido dormiu, todo mundo dormiu, e eu continuei lá na cozinha fazendo bolo e coloquei para rodar automático e foi ganho. Eu cheguei a ganhar 70 mil. Eu tenho os prints, eu te mando depois, se você quiser, pra você postar. 70 mil reais. Gente, eu subi as escadas, assim, que a gente morava numa townhouse, então era no segundo piso. 70 mil reais, por Você Deus. chegou a ganhar 70 mil? 70 mil reais no início. Eu fiquei louca. Eu falei, Jesus, sabe? E tipo assim, mesmo sabendo que aquilo não era uma coisa de Deus, eu sempre agradecia ele. Porque ele Mas nunca você me dava. conseguia sacar? O povo tá perguntando se você Sempre, conseguia sempre. sacar. Sempre dá para sacar, gente. Dá. Se você ganhou, saca. Ganhou, saca. Não, não é para você jogar, não. Eu tô falando porque, tipo assim, lá dá. E cai assim, tipo, na hora. Cai na hora. Só que eles são danados. Aí tá, ganhei esses 70 mil. Aí depois eu tive um outro grande ganho. E você Eu já estava tive... aqui nos Estados Unidos. Isso foi depois que eu cheguei aqui, homem. Eu nunca fui de jogar em outro lugar, não. Nunca tive essas coisas comigo, não. Aí chegou que eu tive já tive uns problemas de ansiedade, que eu tive uma briga muito feia com uma pessoa que eu assim, sou super apaixonada. Na verdade, a gente era muito amiga e, tipo assim, aquilo me abalou emocionalmente muito, porque eu acho que esse país aqui, ele esfria muito o coração de muitas pessoas. As pessoas aqui são frias de coração, elas são calculistas, elas pensam muito no dinheiro e esquecem do amor, principalmente o amor ao próximo. Ok, você tinha acabado de chegar, você tinha que pagar sua dívida que você veio ainda e você estava metendo a cara no jogo. E eu comecei a enfiar a cara no jogo. Eu comecei Aí a... você começou a pegar dinheiro emprestado. Sim, aí depois desses 70 mil que eu ganhei, eu tive um outro grande ganho de 100 mil reais. E nisso a gente tinha comprado uma terrinha, eu consegui quitar aquela terra, eu quitei essa casa que hoje eu estou vendendo, tanto é Meu, que ele te dá para depois ele te tomar. meu Deus do céu, tô Nossa, bobo. eu fiquei feliz, eu fui lá e quitei, paguei as dívidas todas que a gente tinha. Só que aí, Júnior, infelizmente, aí você começa, não, eu vou ganhar mais, eu preciso, eu quero ir, porque o meu sonho é ir embora daqui dos Estados Unidos. Eu não gosto daqui. Ok, aí você ganhou 70 mil, mais 100 mil. Mas 100 mil, Aí você falou, poxa, esse dinheiro, nossa, vale a pena mesmo. Aí você falou assim, vou parar por aqui, não vou mais. nunca. Logo depois disso, eu não queria parar. Eu falei, não, gente, eu vou conseguir, eu vou ficar rica, eu vou conseguir. Geralmente, realmente, eu postei um vídeo no meu Reels, e deu chorando, né, quando eu realmente estava ali no pico da minha ansiedade, da minha depressão. A pessoa falou assim: ah, mas é ganância. Não é ganância, não, gente. Só eu e quem é imigrante, tá longe do seu país, sabe o que é a vida aqui. Então, tipo assim, o meu sonho era ganhar aquilo para mim ir embora daqui logo. Por mais que eu trabalhasse, eu sei que a minha ida ia ser, não ia ser uma coisa que eu, sabe, tão rápida como eu queria. Então eu vi no jogo a oportunidade de estar no meu país. Aí você falou assim, você tá pagando uns coiotes ainda, né? E, não, eu já consegui pagar, graças a Deus, paguei o coiote. Na época a gente ainda estava pagando. O que eu tenho para te perguntar é o seguinte: você ganhou e quando você perdeu, foi de uma vez assim ou foi aos poucos? Não, não, porque aí começa a abstinência pelo jogo. Aí eu queria continuar tendo os grandes ganhos que eu tinha. E tipo, eu comecei a jogar o que eu ganhava. A minha fonte de renda, o alimento das minhas filhas. Eu comecei a Nossa. tirar de dentro de casa. Quando meu salário. Aí tá, meu marido já ficou de um lado e eu continuei carreira solo. Eu continuei, mas aí, infelizmente, Júnior, aí começam as mentiras. Você Sim. mente para todo mundo. Todo mundo. E Você não tipo assim, você ia trabalhar, né, limpando casa, parava ali na hora do almoço e dava uma jogadinha. jogava, às vezes estava limpando um banheiro e estava lá. Nunca contei para ninguém. Ninguém sabia que eu jogava. Descobriram depois, porque meu marido começou já a não dar conta de, né, de estar ali comigo. Então ele foi contando para as pessoas, pedindo ajuda e tal. E foi aí que as pessoas começaram a cortar de me emprestar os dinheiros. Ok, a casa que você tem lá no Brasil e que é propriedade sua, você tá vendendo ela para pagar a sua dívida. Sim. Sua casa de quantos mil lá? Então, essa casa, se eu fosse vender ela no preço dela, eu venderia ela por 150 mil reais. Que ela é uma casa bem simples, sabe? Tem que mexer e tal. Eu tô vendendo ela por 100 mil reais, praticamente vendida,
porque eu peguei dinheiro com agiota. Meu Deus do E você céu. sabe quanto que é o juro do agiota? É de Quanto? 5% para cima. Aí você Não. imagina 50 mil a 5%. Me fala o seguinte, você precisou procurar um terapeuta, uma psicóloga? Como que Sim. foi? Aí, depois que eu comecei a me afundar, eu tinha dias que eu não dormia de noite. Eu deitava na cama, eu só pensava em jogar. Eu não tinha mais vontade, eu já não sonhava mais. Quando eu cheguei ali já no. Que eu tava ali devendo todo mundo, eu já mentia para todo mundo, eu não queria me socializar com ninguém, eu só ficava trancada aqui no meu quarto, eu só queria ficar deitada, jogando, o tempo todo jogando. E quando acabava dinheiro, às vezes uma pessoa que eu conheci ontem, velho, você não tem aí R$ 200 para me emprestar, R$ 50 para me emprestar? É uma coisa surreal, é surreal. É uma E você adrenalina. jogava? Jogava. Pegava o dinheiro Pegava, emprestado e já jogava. e sabe qual foi uma das piores coisas que eu fiz? Foi, tipo, depois que eu consegui contar para minha família, contar para alguns amigos, eu criei um grupo, eu... Pronto, eu tava naquela e meu marido cortou. Ele começou a pegar o meu salário, ele começou a cuidar do dinheiro para que eu não jogasse, para me ajudar. Aí um dia eu fui e falei com a minha patroa. Ah, manda o dinheiro para conta. E tipo assim, você arruma as artimanhas. Manda a conta manda para conta de fulano, que fulano eu preciso pagar fulano. Aí a minha amiga, que já tinha conversado com ela, olha, que o dinheiro cair na sua conta, você manda pro Brasil para mim e tal. E tipo assim, era uma mentira atrás da outra. Tá, coloquei lá o meu salário da semana, US$ 800. Sentei na frente de uma igreja, com menos de meia hora, eu gastei US$ 800 jogando. Nossa. Aí eu chegava em casa, eu abria o meu armário e não tinha o que comer. O meu marido não estava dando conta de pagar o aluguel, manter as contas e fazer a feira de casa. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: você tá tirando da boca das suas filhas para jogar? Aí a ficha começou a cair, sabe? Que eu tava me afundando, eu tava insuportável no trabalho. Você fica num humor do cão. Se você só perde, você só tá perdendo, você fica mal-humorado, você fica estressado, você não quer saber nem de namorar com seu marido, você quer, sabe? E aí quando eu cheguei no pico da minha depressão, que ali eu me afundei mesmo. Um dia eu peguei o meu carro e saí pra rua. Eu dirigia igual uma louca, eu chorava, eu gritava dentro daquele carro, eu falava, mas Senhor, por que eu? Por que logo eu? Eu que era uma pessoa tão sociável, eu era uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão feliz. Eu tô acabando comigo, meu Deus, me tira disso. E na mesma hora vinha, manda mensagem para fulano que ele vai te arrumar aquele dinheiro, velho. Na hora, 5 mil na minha conta, 10 mil na minha conta, sabe? E era assim, não era mais R$ 500, não era mais R$ 200, era 5 mil, era 10 mil, era 20 mil, sabe? E a pior doideira que eu fiz um dia foi mentir pro meu pai. Eu Ó, falei assim, pai, só podia conseguir um dinheiro para mim, e meu pai não sabia que eu preciso. A gente tá olhando uma casa para comprar. Sabe você que fica emocionada, né? não, eu sofri demais, Júnior. Quando eu falo. E quem me vê do jeito que eu tô hoje, não tem Isso. noção de como eu cheguei, sabe? Aí eu falei, pai, arruma R$ 50 mil para mim, que eu tô precisando para mim comprar uma casa. E essa casa que a gente comprou, a entrada dela, a gente não tem tudo ainda. Aí ele falou assim, tá, filho, eu vou olhar. Sabe? Foi lá e procurou, conseguiu o dinheiro. O seu pai. Meu pai. Meu Deus. Aí ele conseguiu, tadinho, o dinheiro, o rapaz emprestou. Aí depois eu senti muito culpada, sabe? Meu Deus, eu tô mentindo pro meu pai. E eu sei que é um pecado mortal, sabe? É... Aí depois disso eu fui e comecei. Falei, não, Jesus, eu preciso procurar uma terapia. Preciso procurar uma ajuda. Ok, bebe água aqui. O Edmar comentou aqui, só para quebrar um pouco o clima, ok? O Edmar comentou aqui, ó. Eu fui no psicólogo para sair desse tal do tigrinho. Quando eu cheguei no consultório, ele tava jogando o tigrinho. Deus tem misericórdia, Senhor. Ai, meu Deus do céu, mano. Mas Ai, aqui, você apagou o aplicativo já. apaguei tudo. Apaguei tudo. Eu que tinha sempre uns bônus que chegava, né, pra gente.
Aí sempre chegava no meu e-mail, depois que eu parei. Aí teve um amigo meu, que é o Claudinei, assim, ele e a esposa dele foram peças essenciais para me sair disso. Ele virou para mim e falou assim: Ô nega, ô Sérgio, vou fazer o seguinte: sai das redes sociais, sai das redes sociais, arruma um celularzinho sem internet, só para você Boa. receber e fazer chamada. Porque aí você vai conseguir. Você vai conseguir se libertar e tal. Aí eu falei, não, Fuca, eu não vou conseguir ficar sem redes sociais, que eu dirijo o dia inteiro, eu preciso de GPS, que eu sou house clean, mas eu sou motorista, então eu preciso de GPS, eu tenho que estar vendo as minhas meninas em casa, eu tenho... Aí ele tá assim, não, faz isso. Eu falei, não. E eu bati meu joelho no chão, como eu nunca tinha batido na minha vida, e falei, Senhor, do jeito que eu entrei, eu vou sair. Com as minhas redes sociais, a mesma força que eu tive para entrar, eu vou ter para sair. E assim foi. Aí a terapeuta, a psiquiatra, a médica psiquiatra falou assim, vou te receitar um medicamento. Aí você vai tomar esse remédio e você vai se acalmar, vai tirar a ansiedade e tal. Eu falei, mas Jesus, eu vou tomar remédio, vou ficar dependente de remédio? Não, Senhor, me cura sem remédio. Me tira desse treco, me tira essa vontade de jogar. E... Ai, Jesus, mas assim... Hoje eu recuso a chamada da médica, que eu não tenho coragem de voltar lá, porque eu chorava, eu chorava, eu chorava. Era a única pessoa que eu conseguia desabafar, era com a médica. Era a única pessoa. Quase terminou seu relacionamento, seu casamento? Eu quase perdi o meu relacionamento. O meu marido, ele falou diversas vezes comigo, ele falava, se você não parar com isso, eu vou pegar minha mala e vou meter o pé. Era assim que ele falava. A sua casa fica em qual bairro de Valadares? Fica lá no... ali pertinho do Vila Isa. Ai, Ok. Jardim E, Primavera. e hoje em dia você conhece outras pessoas que passaram a mesma coisa que você passou? Conheço. Pessoas que convivem comigo. Uma eu consegui tirar, graças a Deus. Mas tem outras que eu tô lutando e eu queria muito que ele assistisse essa live. E que Porque... perderam a mesma quantidade de dinheiro que você perdeu? Então, eu não tenho noção da perca dessas pessoas. Mas, ô Júnior, é uma situação que, assim, por mais que você não perca e você não se endivide, você não tem dinheiro para nada. Sabe o que é seu filho te pedir um sorvete e você não ter dinheiro para ir lá comprar o sorvete? É isso que o jogo faz com você. Quantas vezes teve um dia que eu cheguei de trabalho, eu falei, não, hoje, a partir de hoje, eu dei um beijo nas minhas filhas, falei, filha, a mãe te ama demais. E eu saí. Eu falei, hoje eu não volto para casa mais. Você pensou em fazer besteira, né? Eu pensei em ligar o carro e na primeira oportunidade eu me jogar na frente de alguém, Meu Deus do céu. sabe? E Quantos anos tem seus filhos? a minha mais velha tem 9, que é a Lara, e a mais pequena tem 4, que é a Eloá. Sim. Qual que era o influenciador que você assistia que divulgava essas porcarias? E tinham vários. Tinha esse tal de Ítalo Santos, que eu seguia ele demais, que tá aí na polêmica aí. Uhum. Tem a Virgínia, parei de seguir tudo, Júnior, tudo. Apareceu o trem de jogo lá, eu saio fora. Eu não quero, porque... e o perrengue que eu passei aqui, eu postei nos stories hoje, eu fiquei puto de raiva aqui ontem, porque na conversa aqui, teve uns amigos aqui em casa, e aí o meu marido, sabendo tudo que eu passei, aí eu veio e comentei assim que o Felca, né, ele postou uma postagem lá falando assim que ofereceram para ele 50 milhões para ele só divulgar. Aí eu fui comentei aqui em casa, né, falei, nossa, velho, assim, eu tiro o chapéu, porque é um homem foda, né? Aí os bonitos aqui falaram assim, se fosse eu também, eu divulgava. Aí saiu da boca do meu marido e falei assim, você tá doido? Você tem noção do que nós passou aqui? Você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu nem se me desse a maior riqueza do mundo para me ver famílias. Gente, como eu vejo histórias, vocês podem procurar no YouTube, procura nesses... Gente, é só história triste. É gente que é parente que matou parente. É gente que tirou a própria vida porque não tinha como... não tinha como pagar as dívidas que foram adquiridas com isso. É. Entendeu? Aí hoje em dia, como que você faz para você não cair na tentação novamente? Então, Júnior,
No dia que eu acordei para a vida, depois eu vou te mandar no seu privado um áudio que a minha mãe, que a minha irmã me mandou. Ela falou, eu falando assim, porque eu não presto, eu não sirvo para, eu me sentia um lixo. Toda hora que eu me olhava no espelho, eu tinha vergonha de mim. Eu falava assim, eu não presto, eu tenho que morrer mesmo. Eu não, pra que eu vou ficar nesse mundo? Eu só dou trabalho, eu só dou desgosto. Eu não quero, pra que cara que eu vou olhar pra minha família? Meu marido não quer nem olhar na minha cara. 4 anos aqui nos Estados Unidos, né, que você falou. Anos aqui. Agora que você vai começar. Agora que a gente. E eu já tinha plano, porque eu já queria ir embora o ano que vem, mas agora eu já não consigo. Eu tenho que correr atrás, para pelo menos conseguir mobiliar a minha casinha, reformar a minha casinha. A gente tem uma outra casinha lá na roça onde o meu pai mora. Mas agora eu preciso esperar, eu preciso quitar. Eu fiz dívida, eu fiz compromisso. Não é fácil não, meu Deus do céu. E quantas pessoas estão passando por isso, né? Tem muita gente, Júnior, muita gente. E olha que o meu perfil, ele tem poucas pessoas, mas o máximo que eu posso, eu falo, gente, sai fora, sai fora. Quem me viu há 2, 3 meses atrás, quando me vê hoje, você não tem noção. Você não tem noção da diferença da mulher que eu tava pra mulher. Eu não tinha vontade de arrumar um cabelo, eu não tinha vontade pra nada, nada. Sabe o que é nada? Eu perdi a vontade de viver, pra ser sincera pra você. Eu falei, eu não consigo Mas ver esse mundo. eu te dou os parabéns porque hoje em dia você faz vídeo falando sobre isso pra galera não entrar sobre isso, né? Eu pedi a Deus forças, eu consegui gravar alguns vídeos que tá no início da minha página lá. Eu sempre fui muito chorona. Dá pra ver, né? E eu posso conseguir postar. Eu falei, Jesus, me usa para mim conseguir tirar o máximo de pessoas que eu puder. E não é só o vício dos jogos, não, o Júnior. Tem muitos vícios acabando com a vida das pessoas, sabe? E se não tiver aquela pessoa para estender a mão e falar, vem aqui, eu tô com você, a pessoa não sai sozinha. Não sai. Tem um monte de gente na live aí falando que perdeu, o pai perdeu, a mãe perdeu. Aqui minha mãe ganhou 6 mil uma vez. Já perdeu por volta de 30 mil. E não consegue parar. Só que dá um abraço nela, fala, mãe, vamos parar, eu tô com você, vamos trabalhar, vamos junto. É isso que a gente precisa ouvir, sabe? É Apoio. puxar a orelha, falar assim, mãe, olha aqui, a gente tá aqui, a gente te ama. Era isso que eu precisava ter ouvido, sabe? Só que, infelizmente, quem joga não fala, não fala, porque a gente tem muita vergonha mesmo. É vergonhoso, né? É muito vergonhoso, é muito vergonhoso. Então, o que me deu força na época, que Deus que me ajudou a não fazer nenhuma besteira comigo, que me ajudou a me manter de pé e falar assim: não, peraí, sou eu, é Sergiane, cadê aquele sorriso? Foi as minhas filhas. Eu olhava para minhas meninas assim, eu falava: não, o que eu tô fazendo com as minhas meninas? Como é que eu vou ver minhas filhas crescerem? O seu marido perdeu quanto? O meu marido, o que ele perdeu comigo. Ele não era de jogar. Ele jogava ali, se ele jogou R$ 500, ele perdeu os 500. Tem gente que joga, a gente julga, mas tem gente que tem o controle do jogo. Eu falo mais para essas pessoas que são como eu, impulsiva. Não sei se é impulsiva, você não tem o controle, não consegue se controlar. Eu tava nesse nível. Só que você acha que não. E infelizmente, e quem joga, Júnior, quem joga e perde, nunca fala o que perde. Ele só fala o que ele ganha. Nossa, eu já tive vezes que eu ganhar R$ 20 mil. Eu parava o carro no estacionamento aqui, ao invés de entrar pra dentro de casa, não. Começava a jogar 20 mil. Ao invés de parar, não. Aí, tipo, eu tirava do link, aí eu falei, não vou jogar. Mas parece que é uma força maligna, um trem. Eu não sei explicar, gente. É um trem inexplicável. Eu falava assim, não joga, você vai conseguir, você precisa pagar aquilo, você vai conseguir para aquilo, sabe? E aí eu ia lá e pegava, e aquele que eu já tinha ganhado, eu voltava pro aplicativo e perdia de novo. E eu sou uma mulher muito sonhadora, eu sou uma mulher muito, muito lutadora desde nova, eu sempre corri atrás das minhas coisas, eu sempre tive meus sonhos. Meu sonho é ser uma confeiteira profissional, eu sou apaixonada com decoração, sabe? É outra coisa que me destrói. Eu perdi todo o meu acervo de decoração. Tudo que eu tinha de material de festa, eu perdi. Você vendeu? Estava alugado no storage e eu não Deixou tinha pra lá. dinheiro para pagar.
Ah, tava alugado no storage e você não tinha condições de pagar e eles capaz que leiloaram, né? Meu Deus do céu. É, o pior que é tipo uma droga, infelizmente. Essa é minha irmã. A Pauliana é sua irmã? É ela que me deu o puxão de orelha. Ela me mandou um áudio falando, acorda! Me falando aquele palavrão mesmo, sabe? O que eu menos precisava ouvir naquela hora era isso, mas foi o que me acordou e eu fiquei com uma raiva dela na hora. Ela, pelo amor de Deus, olha para suas filhas, você é forte, você tá se fazendo de fraca, sabe? Ela me deu aquele. A Eu, gente fica rebelde, né? a gente Rebelde, fica né? muito A rebelde. gente não Eu aceita. levava tudo pro coração, como eu costumo falar para as meninas. Tudo que falava comigo me machucava, sabe? Nossa, Nossa, aí o povo aqui na live tá falando que o tio tirou a própria vida. Meu Deus do céu. É, ok. foi por isso aqui, ó. Por isso aqui que hoje eu tô aqui. E eu não tenho um pingo de vergonha hoje de contar. Eu não Você tenho. frequenta alguma igreja aí? Sim, eu frequento a igreja católica e eu confio muito em Deus. Eu sei que Deus, ele. O que o tiver de ser seu, vai ser seu. É isso que eu tenho. Amém. Amém. É, você limpa quantas casas por dia? Aqui a gente limpa 4, 5 casas, depende. Né? Aí a minha patroa ela tem dois grupos, né? Vai eu e a Cris, e vai a minha patroa e a outra, que é a irmã da Cris, que é a Cristiane. Elas limpam duas e, tipo, a patroa vai embora depois da segunda e a gente faz o restante no final do dia. E Você a se impor, maravilha, eu amo vocês. ela te trata bem, pelo menos, Nossa, né? minha patroa é, acho que é a pessoa mais bondosa que eu já vi na face da terra. Tem que falar que é Adriana, boa, né? Vai que ela beijo. tá vendo a live também, né? Nossa, ela é, pra falar que você. E foi uma das pessoas que eu consegui contar na situação que eu tava, porque eu sempre pedia dinheiro emprestado para adiantado para ela, e sempre mentindo, né? Eu falava, Adriana, me arruma dinheiro aí para me fazer o cabelo, me arruma dinheiro para. E era só para jogar. Chegava no final da semana, eu não tinha o dinheiro completo, nunca tinha. Ok. E a Cris é minha amiga desde Valadares, antes de eu vir para aqui. Que eu fiquei em Portugal 4 anos. Antes de ir para Portugal, eu já era amiga da Cris. Aí depois, quando eu vim para cá, ela me recebeu. E depois fui, voltei, já fui em vários lugares. Ela estava no mesmo trabalho e hoje eu consegui estar trabalhando com ela. Tá certo. Ah, Obrigada, você, meninas, pelos você mensagens. tá, você tá vendo as mensagens, o tanto que você é querida, né? Nossa, graças a Deus. Não? Tá E certo. é isso que acho que me motivou, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea. Eu sempre fui isso aqui. Onde que eu chego é alegria. E tipo, minhas amigas faziam aniversário das crianças aqui. Eu só ia, arrumava minhas meninas, deixava elas e vinha para casa. Eu tinha vergonha, porque eu sabia que se eu começasse a falar, eu ia tocar no assunto. Aí eu falei, mas para que eu vou fazer lá? Sabe o que me doeu mais, ô Júnior? Foi um dia que eu já tava deixando os jogos, sabe? Já tinha parado. Só que na hora eu fiquei com tanto ódio. Mas hoje eu agradeço tanto ele. Meu marido pode ter o defeito que for. Pra aguentar o que ele aguentou comigo e tá comigo, julgue quem quiser julgar. Sabe? Nós dois é fechamento, graças a Deus. Você acha que se fosse outro homem não ia te aguentar? Não, outra pessoa não aguentaria. Não mesmo. E aí teve um dia que o meu cunhado chamou a gente para ir na casa dele. Aí eu não queria ir, que eu já tava largando, mas eu não queria contar para ninguém. Eu sabia que ia chegar lá, ia tocar no assunto e eu ia ficar toda sem graça. Aí eu falei que ele, não, Vi, pode ir, eu vou ficar em casa. Aí eu falei com ele assim, eu vou ficar em casa. Aí eu tava com o celular na mão, assim, Aí ele, tá bom. Aí ele pegou as meninas e foi a hora que eu virei pro lado, ele só fez assim, eu vou, mas o celular vai comigo. Isso. Puxa vida, aquilo eu queria matar ele. Tipo assim, eu já não ia jogar, realmente, aquele dia eu não ia jogar. Eu falei, não, não vou mais, meu Deus, eu não tenho nem, sabe? E ele levou o celular e eu fiquei aqui sem telefone. A minha filha mais velha ficou comigo e eu abraçava ela e chorava. Falei, ai, filha, eu falei assim, não, mãe, não fica assim. Só que, e o pior de tudo foi isso, sabe? Foi ver as minhas filhas me vendo eu sofrer tanto. E acabava que aquilo, infelizmente, passa, né? Elas sentem, as crianças, elas não são bestas. Ok, agora para encerrar essa live, que a gente já bateu o tempo também, mande uma mensagem. Então, pessoal, o conselho que eu dou para vocês hoje, se vocês têm amor à vida, têm amor a Deus, se vocês amam a sua família, antes de vocês entrarem nesse jogo, pense 1 milhão de vezes. Vocês nunca vão conseguir ganhar deles. Eles sempre vão ganhar. Então, a partir do momento que que aquilo entra na sua cabeça, você não sai mais.
Infelizmente, para você conseguir sair, você tem que ter muita força de vontade. Foque em uma outra coisa. Hoje eu quero ser blogueira, por que não? Eu quero ser confeiteira. Mas o dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. E nem sempre ele vem, ele te engana. Se ame, é o que eu sempre falo nos meus stories, se ame, se cuide, cuide de você, cuide da sua família, o bem mais precioso. Se olha no espelho, olha o quanto você é foda. Olha no espelho, olha o quanto você é importante, quanto você é amado. Só isso. E se você tá endividado, se você tá se sentindo no fundo do poço, como eu já me senti, cara, não é tarde, não. Peça ajuda. Grita, fala, pô, eu tô precisando de ajuda, eu quero sair daqui. Você consegue, como eu consegui. Eu imagino que você não tá pior do que eu faria. Você quer isso pra sua vida? Não. Eu tenho certeza que não, tá? Eu agradeço o carinho, agradeço o apoio de tanta gente que me ajudou. E agradeço a você, Júnior, pela oportunidade. Obrigado, menina. E continue nessa garra agora, que agora é ficar rica limpando casa. Em nome de Jesus, por pouco tempo, que eu quero voltar à minha vida de bolo e de confeitaria, que é o que eu amo, de decoração. Amém. Prazer te conhecer. Beijo, pessoal de Minas, Valadares, Itabirinha, Nova União, Boa União, Água Preta. Eu amo vocês. Obrigado. Beijo pra vocês. Amo. Isso aí. Essa foi a Sergiana. Gente, já recebi mensagens de pessoas querendo contar o mesmo relato dela. Só que no dia da live desistiram. Não foi nenhuma, nem duas. É como ela falou, as pessoas têm vergonha. E olha aqui, ó. Eu jogo também, ó. Só que isso aqui é uma vez no máximo no mês. Isso que não faz parte da minha vida, não. Mas quem sabe, né? Um dia a gente ganha aí. E outra coisa, existem outros tipos de vícios também que a gente não pode, né? Ter muitos vícios. Ah, mas é um dia após o outro. Foi muito bom esse relato dela pra gente ficar atento. E me seguem aí. Você que está assistindo esse vídeo, me segue, que você nunca vai ver eu compartilhando, falando o jogo do Tigrinho aqui para você jogar. Nunca. Eu sou como o Felco. Mesmo se eu me oferecer 50 milhões de dólares, eu não aceitaria. A entrada pro inferno, a porta pro inferno, ela tá abertinha lá. É só você chegar. Só chegar e ir entrando. Aí quem quer, né? Como eu já disse, eu prefiro 1000 vezes chegar no céu e falar, poxa, você não compartilhou o jogo do Tigrinho, né? Fala, mas eu tô no céu, né, Jesus? Tá bom, não ganhei o dinheiro que eu queria, mas agora eu tô de boa. Do que chegar no inferno e falar, seja bem-vindo, olha aí, ó a galera que você trouxe pra cá. É isso aí. Valeu, gente, obrigado aí. E amanhã estamos de volta. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.